Tubarões são conhecidos por serem as espécies mais aterrorizantes que vagam pelos oceanos, mas os megalodons são os mais assustadores de todos, com uma mandíbula cheia de dentes do tamanho da mão de um adulto. Disse que os megalodons viveram em mares quentes milhões de anos atrás, mas alguns avistamentos recentes afirmam o contrário. Aqui estão 15 avistamentos de tubarões que podem ser megalodons. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora, vamos começar. Número 1. Filhote de megalodon na costa da Austrália. Enquanto houve muitos avistamentos de megalodons adultos, o que foi capturado em vídeo é dito ser uma versão menor dessa feroz criatura, um filhote de megalodon. Biólogos marinhos estavam debaixo d'água observando o espetáculo espetacular dos tubarões brancos quando encontraram um grande tubarão que começou a se alimentar de peixes enquanto nadava na água. A criatura foi dita ser um filhote de megalodon. Havia duas coisas que fizeram os pesquisadores acreditarem que era um megalodon. Em primeiro lugar, o tamanho do tubarão era enorme, o que pode não ser uma prova definitiva de que era um meg. Mas a segunda coisa que os pesquisadores notaram foi uma saliência em sua barbatana peitoral, algo que apenas um megalodon possui. Isso é uma prova sólida para aqueles que questionam se o megalodon existe e onde estão suas crias. Bem, aqui está uma delas. Número 2. Megalodon às proximidades de um barco. Kai Crawford e sua família estavam passeando de barco quando tiveram um encontro próximo com um tubarão na Baía de Fundy. Quando o barqueiro Kai Crawford viu a barbatana dorsal movendo-se nas águas calmas perto de Deeper Harbor, ele teve que se aproximar. "Olha o tamanho disso, é enorme. Olhe o tamanho dele", pode ser ouvido dizendo em um vídeo que eles fizeram ao se aproximarem do que se revelou ser um tubarão com pelo menos 5 metros de comprimento. No começo, ele pensou que era apenas um tubarão comum, mas ao observar a distância entre a barbatana dorsal e o focinho do tubarão, começou a suspeitar que era algo maior sob a água. Enquanto Crawford dizia que viu duas barbatanas saindo da água, um sinal revelador de um tubarão, uma das crianças de Crawford pensou que isso significava que havia 2 tubarões, um adulto e um filhote. Pesquisadores conseguiram confirmar que poderia ter sido um tubarão, como o grande tubarão branco, ou um tubarão peregrino. Mas ninguém tem certeza do que criatura estava escondida sob a superfície da água. Era gigante. Então há uma grande possibilidade de que fosse um megalodon passeando na água, escondido bem à vista. Número 3. O ataque mortal a nadadores. Em 14 de junho de 1959, era um dia normal para nadar, mas o engenheiro de 33 anos da Divisão Astronáutica da Convair, Robert Pumperin, não sabia que essa seria a última vez que nadaria em sua vida. Robert Pumperin e seu companheiro Gerald Lederer estavam mergulhando em busca de abalone em cerca de 12 metros de profundidade na cabeça do Alligator, na extremidade oeste de La Jolla Cove, por volta das 17 horas. Os dois começaram a se afastar lentamente, até ficarem separados por cerca de 9 metros. Lederer ouviu seu amigo gritar por socorro. Pumperin rapidamente virou-se para ver seu amigo em agonia, sendo puxado por algo debaixo d'água. Número 4. Ataque a um barco de pesca na África do Sul. Um barco de pesca foi atacado no mar, e suspeitava-se que o ataque ao navio fosse iniciado por um megalodonte. Esse incidente ocorreu na África do Sul em 2013, quando um barco de pesca estava pescando e foi repentinamente atacado por criaturas desconhecidas. Quando os socorristas chegaram, ninguém sobreviveu no barco. Com base na extensão dos danos ao barco de pesca e nas evidências deixadas no local, os pesquisadores acreditam que deveria ser algum tipo de criatura marinha excepcionalmente grande que atacou o barco. Especialistas acreditam que existe uma alta probabilidade de que isso tenha sido feito por tubarões, o que também faz muitas pessoas se perguntarem se o megalodonte ainda está vivo. Uma situação semelhante ocorreu em maio de 2021, quando um navio de cruzeiro nos Estados Unidos avistou uma criatura gigante no mar. Segundo testemunhas, era um tubarão enorme que eles nunca tinham visto antes, e julgando pelo vídeo feito pelas testemunhas, essa criatura gigantesca também se assemelhava a um megalodonte. Número 5. Avistamento na Grande Barreira de Coral.
A Grande Barreira de Coral é o maior sistema de recifes de corais do mundo, composto por mais de 2.900 recifes individuais e 900 ilhas, estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros, cobrindo uma área de aproximadamente 344.400 quilômetros quadrados. Em seu livro de 1978, Vamos Caçar Dentes de Tubarão Fóssil, o autor B.C. Cartmel descreve um incidente alegado que ocorreu nas proximidades da Grande Barreira de Coral, na Austrália, na década de 1960. Segundo Cartmel, os marinheiros envolvidos inicialmente se recusaram a falar sobre o incidente por medo de zombarias, mas com o tempo admitiram que, quando seu navio de 85 pés foi forçado a ancorar devido a problemas no motor, o capitão e a tripulação ficaram chocados ao ver um gigantesco tubarão branco nadando lentamente perto de seu navio parado. Ele se equiparava em tamanho ao barco. Número 6. Avistamento de Zane Grey. Zane Grey foi um autor e dentista americano conhecido por seus populares romances de aventura e histórias associadas ao gênero western, na literatura e nas artes. Ele idealizou a fronteira americana e é autor de Riders of the Purple Sage. Seu livro mais vendido faria você se perguntar o que um autor teria a ver com os avistamentos da fera. Mas Zane Grey afirmou ter tido uma experiência com um tubarão gigante que alguns acreditam poderia ter sido um megalodonte no romance Megalodonte, fato ou ficção. Rick Emer escreve que Grey afirmou ter visto um dos monstros devoradores de homens do Pacífico Sul, um tubarão muito maior do que seu barco de 30 a 40 pés. Aparentemente, o tubarão era amarelo e verde, com uma cabeça quadrada, barbatanas peitorais imensas e alguns pontos brancos, ou seja, não um simples e inofensivo tubarão branco. Embora Zane não tenha mencionado que viu um megalodonte, o que mais poderia ser um tubarão tão grande e assustador? Número 7. A baleia mordida. Com seus grandes dentes serrilhados, o megalodon teria se alimentado de carne, provavelmente de baleias, peixes grandes e talvez até outros tubarões. Quando você é tão grande, precisa de muita comida, o que incluiria animais tão pequenos quanto golfinhos e tão grandes quanto baleias jubarte. Evidências dos hábitos alimentares do megalodon são encontradas na forma de ossos fossilizados de baleias, alguns dos quais apresentam marcas de corte dos dentes do megalodon gravadas na superfície. E outros até incluem pontas de dentes quebrados nos ossos, resultado de um frenesi alimentar que ocorreu há milhões de anos. No entanto, em 2009, um pai e filho avistaram uma baleia morta encalhada na costa do Havaí, algo nunca antes visto. O que tornou a carcaça da baleia tão diferente foi que ela havia sido mordida ao meio, e um grande pedaço de seu corpo foi arrancado. Parece que a baleia foi mordida por uma criatura com uma mordida poderosa que arrancou completamente a cauda de seu corpo. Foi a primeira vez que algo assim foi descoberto, e as chances de que a baleia tenha entrado em contato com um megalodon. Esse possível megalodon conseguiu morder a baleia, mas ela conseguiu escapar de ser engolida inteira e acabou morta na costa. Número 8. Google Earth. O Google Earth é uma plataforma de análise geoespacial baseada na nuvem que permite aos usuários visualizar e analisar imagens de satélite do nosso planeta. O que foi captado na imagem do Google Earth fez muitas pessoas questionarem o retorno do megalodon. Se você der um zoom, verá uma figura que se assemelha ao que parece ter cerca de 40 pés de comprimento e é bastante grande em tamanho. Os megalodons são conhecidos por atingir impressionantes 60 pés de comprimento e podem crescer ainda mais. Embora muitas pessoas tenham especulado que a criatura na imagem seja um megalodon, há chances de que seja um tubarão-baleia, que pode atingir 60 pés de comprimento. Ele também é um gigante marinho, mas não possui o apetite voraz de um tubarão. Nunca foi confirmado se a gigantesca criatura na foto era o peixe mais letal ou o gigante silencioso dos mares. Número 9. O dente da gigantesca criatura. O que diferencia o megalodonte de todos os outros tubarões são seus dentes afiados. Até mesmo o nome megalodonte significa dente grande. Os dentes do megalodonte são semelhantes em forma, mas maiores e mais largos do que os dentes do tubarão branco moderno. Os dentes são triangulares, largos na base e afilam em direção à ponta, como um cinzel ou cunha, embora às vezes possam curvar em direção ao cúspide. Geralmente,
Os dentes do megalodonte têm de 3 a 5 polegadas de altura, com os maiores dentes excedendo 7 polegadas. Assim como os tubarões modernos, o megalodonte tinha um esqueleto composto de cartilagem, que não fossiliza bem, então apenas os dentes permanecem como pistas da existência desse predador antigo. Como os dentes são grandes e têm uma forma semelhante aos do tubarão branco moderno, os cientistas fazem suposições sobre a aparência e o comportamento dos megalodontes com base em estudos dos tubarões brancos modernos. Durante a dragagem de um leito marinho perto de Tahiti, em 1875, o navio de pesquisa britânico HMS Challenger retirou do fundo do mar um par de dentes de megalodon. Eles tentaram datar esses dentes, medindo a camada de dióxido de manganês que se acumulou neles. Após analisar os 2 dentes, calcularam que o primeiro tinha apenas 11.333 anos e o segundo tinha 24.206 anos. Concluíram que os dentes de megalodon se situavam na faixa de 10.000 a 15.000 anos atrás, o que está muito longe dos supostos 1.500.000 anos atrás, quando se acredita que o megalodon tenha se extinguido. Isso significa que o predador que se pensava estar extinto há milhões de anos atrás estava na verdade presente entre 10.000 e 15.000 anos atrás. E quem sabe, talvez ainda exista em alguma parte escura e inexplorada do oceano. Número 10. Filmagem da guarda costeira. Por muitos anos, a famosa teoria do megalodonte ainda persiste. Pessoas ao redor do mundo acreditam que essa imensa criatura marinha ainda possa estar viva. Se o megalodonte existir em algum lugar, é provável que a guarda costeira seja a primeira a saber sobre sua existência. É claro, depois dos marinheiros, já que eles têm uma visão completa do oceano e das criaturas que espreitam abaixo das ondas durante suas missões de resgate de helicóptero. O vídeo, como você pode ver em suas telas, alega mostrar a guarda costeira brasileira ajudando alguém e avistando acidentalmente um megalodonte durante a operação de resgate. A guarda costeira estava cumprindo seus deveres regulares, mas ao revisar as filmagens posteriormente, ficaram surpresos ao ver a sombra da figura espreitando sob as ondas. A guarda costeira está no meio do oceano, ajudando alguém, mas há um tubarão imenso que passa na parte superior direita da tela. Ele aparece por um curto período, mas, se você olhar de perto, pode avistá-lo. O tubarão parece ter mais de 60 pés de comprimento e pode ser um tubarão-baleia. Mas os tubarões-baleia não nadam perto do Brasil, o que elimina a possibilidade de a criatura ser um tubarão-baleia. Especialistas também analisaram as filmagens e, segundo eles, é um vídeo muito real e não foi manipulado. O vídeo é a melhor prova que temos que continua a indicar a existência de grandes criaturas que espreitam nos oceanos. Número 11. O demônio negro de Cortés. O demônio negro de Cortés é acreditado ser um enorme tubarão negro visto na costa da Baja, no México. Alguns relatos alegam que o grande tubarão pode ser comparável em tamanho ao antigo megalodon. Em um suposto encontro, o pescador Eric Mack relatou que o demônio negro abalou seu barco, enquanto sua história imponente se projetava a 5 pés acima da água. Nos últimos anos, inúmeros avistamentos foram relatados, principalmente por pescadores locais. O demônio negro mede de 20 a 60 pés de comprimento e pesa entre 50 e 100 mil libras. Dizem que se assemelha a um tubarão branco, mas com uma coloração muito escura e uma cauda grande. Alguns dizem que poderia ser o megalodonte, uma nova espécie de tubarão, ou talvez um tubarão branco anormalmente grande. Muitas expedições foram lançadas para localizar a criatura, mas nada resultou das investigações. Infelizmente, os avistamentos são raros e não há uma maneira certa de determinar o que a criatura realmente é. Segundo os locais, há chances de que seja um megalodonte, mas também há chances de que possa ser facilmente um tubarão-baleia ou até um grande tubarão branco com melanismo. Número 12. Tubarão maciço capturado na câmera na costa de Nova Inglaterra. Um tubarão gigante visto em vídeo, rondando um navio alto na costa de Massachusetts, causou alvoroço nas redes sociais. O tubarão de tamanho pré-histórico foi filmado nadando lentamente ao lado de um navio cheio de estudantes de pesquisa, enquanto todos gritavam e admiravam. Alex Albrecht, um estudante de biodiversidade marinha e músico, capturou a cena do mastro do SSV Corwith Cramer,
a pouco mais de 100 milhas da costa da seção de Woods Hole de Falmouth. O vídeo agora viral foi visto mais de 37 milhões de vezes e levantou a questão de se tratar de um megalodon. Curiosamente, esta não é a primeira vez que um megalodon é supostamente visto na Inglaterra. Lembre-se da mancha em forma de tubarão, que fez os pesquisadores se perguntarem sobre o megalodon. Ela foi detectada na mesma região onde esse enorme tubarão foi avistado. O megalodon é uma espécie extinta. Acredita-se que tenha sido o maior tubarão e peixe que já existiu. Alguns cientistas estimam que um megalodon adulto poderia ter mais de 30 pés de comprimento. Outros contestam que a espécie poderia ter mais de 80 pés de comprimento. A pergunta aqui é se um verdadeiro megalodon foi avistado na costa da Nova Inglaterra em 2021 ou se foi algum outro tubarão confundido com um meg. Número 13. A enorme mancha vermelha. Imagine o horror dos pesquisadores de tubarões quando viram uma mancha em forma de tubarão de 15 metros em seu detector de movimento subaquático. Pesquisadores do Atlantic Shark Institute, uma organização sem fins lucrativos, baseada em Rhode Island, que trabalha em pesquisa e conservação de tubarões, detectaram uma forma em seu localizador de sonar que se parecia com o megalodon, também conhecido como o meg. A enorme mancha vermelha se parecia e se movia como um tubarão e teria pesado cerca de 40 toneladas. A aparição dessa enorme mancha em forma de tubarão na tela de sonar do navio de pesquisa deixou os cientistas intrigados, ponderando sobre a existência do megalodon, que há muito tempo está extinto. Com base no tamanho da mancha, a criatura teria medido 50 pés e pesado 40 toneladas, o que a colocaria dentro da faixa de tamanho conhecida para um megalodon. O megalodon foi um famoso predador de topo, o maior tubarão que já existiu, e tinha dentes grandes que o ajudavam a se alimentar de baleias, peixes grandes e provavelmente outros tubarões. No entanto, ele se extinguiu há milhões de anos. Por um momento, os pesquisadores pensaram que era um megalodon, mas ficaram desapontados ao descobrir que não era, mas foi um grande susto. Número 14. O gigante da Fossa das Marianas. O megalodon foi um dos predadores mais poderosos que já existiram. Disse que ele era 40 vezes mais pesado e 3 vezes mais longo do que o maior tubarão branco já registrado. Pesquisadores japoneses decidiram realizar um experimento na parte mais profunda do oceano do mundo, uma baía perto da Fossa das Marianas, mas nunca imaginaram o que testemunhariam. Os cientistas queriam ver quais criaturas marinhas eram atraídas pelo cheiro de comida primeiro. Então, eles baixaram uma isca no oceano. A primeira criatura a ser atraída pela comida foi um grupo de tubarões normais, mas então, os tubarões se dispersaram e abriram caminho para o tubarão enorme e assustador, cujo tamanho chocou os cientistas. O enorme predador pode ser visto nadando sobre o que parece ser uma gaiola de tubarão abandonada. Alguns acreditam que essa filmagem, que ressurgiu depois de ser gravada em 2018, seja prova de que os megalodons não estão extintos. O behemoth capturado na câmera tinha cerca de 60 pés de comprimento, mas os cientistas não estão certos do que viram, o que nos deixa com especulações e suposições. No entanto, considerando o fato de que nossos oceanos são vastos e vastas áreas ainda não foram exploradas, não seria surpreendente se houvesse megalodons por aí. Número 15. David G. Stead. David relata um dos avistamentos amplamente conhecidos do megalodon, conforme contado por ele em seu livro póstumo de 1963, Tubarões e Raias dos Mares Australianos. Pescadores de lagostas em Port Stephens, quando, por vários dias, eles se recusaram a ir ao mar para suas áreas de pesca regulares nas proximidades da ilha Broughton. Os homens estavam trabalhando nas áreas de pesca, que ficam em águas profundas, quando um tubarão imenso de proporções quase inacreditáveis apareceu, levantando potes, após potes contendo muitas lagostas. Os potes de lagostas tinham cerca de 1 metro de diâmetro e frequentemente continham de 2 a 3 dúzias de lagostas de bom tamanho, cada uma pesando vários quilos. Os homens concordaram unanimemente que esse tubarão era algo que eles nunca tinham sonhado. Depois de questionar os homens de perto, todos concordaram com a estatura gigantesca da criatura, mas os comprimentos que eles deram indicavam que o que tinham visto era muito maior e mais assustador do que qualquer tubarão comum.
como a subsistência daqueles homens dependia de ir ao mar e trabalhar lá, eles estavam acostumados ao mar, a todos os tipos de clima e a todos os tipos de tubarões, baleias e outras criaturas marinhas. Segundo os pescadores, o tubarão que viram tinha cerca de 115 metros de comprimento e uma cor esbranquiçada fantasmagórica. Enquanto os pescadores estavam aterrorizados ao ver uma criatura gigante, que nunca tinham visto antes, as autoridades locais de pesca se recusaram a acreditar no que os pescadores estavam dizendo. O tubarão gigante foi avistado várias vezes pelos locais e todos afirmaram que ele tinha a cor esbranquiçada relatada pelos pescadores de lagostas. Nunca foi confirmado se os pescadores em Port Stephens encontraram um megalodon, mas o tamanho da criatura que descreveram aponta para a possibilidade de que provavelmente era um. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual desses incríveis registros mais te impressionou? E você acredita que ainda existem megatubarões rondando por aí? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o like, até a próxima!